me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! Que linda essa música, né? Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? E ali a gente vê que ele fala, né? É certo que provas virão, né? Porque o tentador, que é o inimigo das nossas almas, tá sempre, né, nos acusando, nos querendo fazer lembrar do passado, né? Com a língua acusadora mentirosa dele. Mas o Senhor já nos perdoou. Já estamos limpos diante da presença de Deus. Porque todos os dias nós nos renovamos quando nós oramos ao Pai, lhe pedimos perdão pelos nossos pecados. Então, nosso Senhor Jesus já nos justificou. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E hoje o estudo bíblico está no livro de 1 de Coríntios, capítulo 13. O amor. Glória a Deus. Então aqui no capítulo 13 de 1 de Coríntios, né? A gente vê no versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O que quer dizer isso? Aqui Paulo começa, né, através o Espírito Santo usa Paulo para dizer: ainda que eu possa falar várias línguas dos homens, ou seja, japonês, inglês, né, todos os idiomas que existem na Terra, e também a língua dos anjos, né, as línguas angelicais. Ainda que eu fale todas essas línguas, que eu aprenda a falar, que eu receba essa graça do Senhor, se eu não tiver amor, olha só, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Que é isso? Um barulho. Insignificante e sem sentido. Porque o amor é o que dá sentido a todas as coisas. Amém? Então, quando a gente aprende um novo idioma, geralmente a gente aprende com um propósito, para servir algum propósito, né? Para nos enriquecer culturalmente, mas também para um propósito que Deus tem nas nossas vidas. Amém?
Então, tudo é para a glória de Deus. Mas o mais importante aqui, além dos dons que Deus nos dá, é o amor, que é o maior deles. Por quê? Porque se você não tem amor, como é que você vai... Ou seja, sem amor, é impossível dar sentido às coisas, porque Deus é amor. A pessoa que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Só que não sejamos confundidos em pensar que Deus é amor e que as pessoas podem fazer o que quer porque Ele é amor e perdoa. Sim, Deus é um Deus de amor, perdoador, mas ninguém pode zombar do Senhor. Né? Muitas vezes os filhos de Deus são vistos como tontos, fanáticos, né? Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus nos ensina, se alguém der um tapa na tua cara, vire o outro lado e deixe que ele dê o tapa no outro lado também, né? Se alguém se alguém quiser tua capa emprestada, dá a capa para aquele irmão, para aquela irmã. Então, muitas vezes, o mundo, as pessoas que estão no mundo, ou a gente mesmo, quando ainda estava no mundo, muitas vezes vê esse tipo de ação como uma. Como se fosse uma inocência, uma ignorância, como essa pessoa não se defende, né? Porque aquele que está em Cristo é servo de Deus, então ele tem um Senhor que o vai defender. Ele já não é sozinho e nem escravo do pecado, ele tem alguém que o defende, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, muitas vezes, numa discussão, digamos assim, se querem começar uma discussão com o Filho de Deus não vai revidar, não vai estar ali em discussão, porque não é isso que o Senhor nos ensina, mas não quer dizer que ele seja tonto, simplesmente ele é sábio porque ele aguarda o Senhor dele tomar a providência. Amém? Não quer dizer que não quer dizer que a gente seja tonto. Então aqui começa dizendo que não importa, né, se a gente fale todas as línguas, né, dessa terra e também a dos anjos, né, as línguas angelicais, se nós não tivermos amor, seremos como um barulho, como um símbolo, como um prato que retine, como o barulho de duas coisas, né? Ou seja, qual é a função desse ruído? Qual é o propósito desse ruído? Né? Tem algum propósito? Sem amor não tem. Não tem propósito. Amém? Então vamos continuar ali. No versículo 2 fala assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Você vê como que Deus põe o amor em alto. O amor é o mais importante. Então aqui, muita gente se gaba de por ter o dom da profecia, né? Esquecendo que esse dom é de Deus, né? Mas muita gente se perde nessa vaidade, né? Às vezes, por exemplo, na fama, nos likes, né? Quando a pessoa é posta em um lugar de destaque por causa das obras que Deus está fazendo através daquela pessoa, que não é aquela pessoa. Mas o ser humano, quando enche o coração de vaidade, o seu entendimento fica obscuro. Ele perde o foco. E ele é como se não entendesse que tudo é para Deus e a glória é somente de Deus. Exatamente foi isso que aconteceu com o inimigo, com Satanás, que o Senhor repreenda. Ele encheu o seu coração de vaidade, ele achou que ele era tão bonito, tão perfeito, que ele falou: eu vou sentar naquele trono. E era um anjo, Satanás, que o Senhor repreenda, ele era um anjo de Deus. Mas quando ele deixou que aquela vaidade subisse no seu pensamento, no seu coração, e quis tomar o lugar de Deus, a criatura jamais poderá tomar o lugar do Criador. Então, Deus o expulsou dos céus. E ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos junto com ele. Amém? Então hoje, ele está despojado da glória de Deus. Ele foi expulso como algo nojento dos céus e ele nunca mais voltará. Então ele quer fazer o máximo possível que ninguém chegue aos céus.
mas ele sabe da glória de Deus, ele viu a glória de Deus, ele servia a Deus, mas quis ser mais que Deus. Você entende? Então as pessoas, pelo pecado, se não se cuida, tende a ir pelo mesmo caminho. Então nós temos que estar constantemente vigiando, mortificando a carne, em espírito, em oração, em jejum, na busca e consagração com o Senhor, para que a gente sempre esteja com o foco bem iluminado, sabendo que a glória é de Deus, que a honra e a adoração é dele, que nós dependemos completamente dele para tudo. Que nunca nós podemos ter glória de nada. Se Deus nos quer honrar pela nossa perseverança, o nosso bom comportamento diante dos olhos dele, não dos nossos. Amém? Glória a Deus. Mas que nós mesmos não nos vangloriemos das nossas obras. Porque tudo que é bom, perfeito, agradável vem do Senhor. Se nós somos capazes de fazer qualquer coisa boa, é porque Deus atua em nós. Que nós somos barro na mão do oleiro. Amém? Por nossa própria conta nós não podemos fazer nada. É a misericórdia de Deus, a magnificência do Senhor, a perfeição e o amor infinito do Senhor que usa um simples mortal, barro, para fazer qualquer obra boa. Amém? É isso que nós somos, barro. Nós temos sempre que lembrar disso. Glória a Deus. Então, se não existir amor, eu posso ter o dom da profecia, eu posso saber todos os mistérios, porque a gente sabe que Deus é um Deus de mistério. Vamos supor que Deus me revele tudo, que eu, todas as minhas dúvidas, eu conheço o mistério, todos os mistérios. E tenha todo o conhecimento. Deus me dá todo o conhecimento. E tenha uma fé que eu possa falar para essa montanha, se mova daqui para ali e ela vai se mover. Mas se eu não tiver amor, tudo isso será inútil. Inútil. Amém? E não serei nada. Aí no versículo 3 diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Aí a gente pode pensar assim, mas como assim? Se eu entregar tudo que eu possuo, para os pobres e der o meu corpo para ser queimado, isso não é amor? Nem sempre. Tem muita gente que por religiosidade, por desencargo de consciência, faz essas obras beneficiárias, né? Como se fala, mãe? Benfeitora? Beneficente. Isso, faz essas obras beneficentes, mas não é por amor. É para ser bem visto, né? Diante dos homens, para que as pessoas falem, olha como essa pessoa é bondosa, né? Essa pessoa é caridosa. Mas Deus conhece o coração. Deus conhece a intenção. Então, aos homens a gente pode enganar, mas a Deus jamais. Então, se você fizer tudo isso e não tiver amor, não vai valer nada. Vamos continuar ali no capítulo 4, no versículo 4 agora, mãe. O amor é a paciência. Não, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Olha O só. amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glórias a Deus. Vamos ler com calma para a gente poder realmente entender essas palavras do Senhor. O amor é paciente, né? Quando a gente lê o amor é paciente, pensa no maior amor que a gente pode conhecer como humano, assim, claro, não falando do amor de Deus, porque esse ultrapassa todo o entendimento, né? O amor de Deus é sublime, é incomparável. Mas vamos pensar, por exemplo, no amor de uma mãe, de um filho, de uma mãe para um filho, ou dos pais para o filho. O amor é paciente.
Ou seja, espera. O amor espera, ou seja, é aquele amor que pode passar o tempo que for, mas sempre vai esperar com paciência. O amor não vai diminuir porque passou 10 anos, 20 anos. Pelo contrário, né, com o passar dos anos, quanto mais velho vai ficando o filho, mais o amor aumenta e mais paciente ele é. Porque não depende de tempo. Então, a impaciência está quando você, por exemplo, você se sente impaciente com algo quando você não tem o controle do tempo e quer que aquela coisa aconteça naquele momento. E se você não tem aquilo naquele momento, pode ser que você deixe de querer aquilo ou mude o seu foco. Mas o amor verdadeiro não é assim. Porque por mais que às vezes, por exemplo, o filho cresce, vai embora de casa, às vezes vai morar em outra cidade ou em outro país. Por mais que a mãe quer que o filho esteja ali perto, muitas vezes, não vai deixar de amar ele mais ou menos, porque ele não está ali próximo dela, ou seja, aquela impaciência de querer ter o filho perto não vai modificar o amor, porque é um amor verdadeiro. Então, esse amor é paciente. E continua dizendo: o amor é bondoso, né? O amor verdadeiro é bom, ele é bondoso, mas a gente fala assim: não, o amor não presta. Não, mas o amor que é verdadeiro quer o bem, deseja o bem, se alegra quando, né, no bem, na verdade, na bondade. Amém? Não inveja, ou seja, se eu amo você, se a pessoa realmente tem amor, as suas conquistas são as minhas conquistas, as tuas vitórias são as minhas vitórias. Não há inveja, não há uma invejinha santa, não existe invejinha santa. Um pouquinho de inveja boa, não existe inveja boa, porque você ama de verdade e você ama o seu irmão como a você mesmo. Então, se ele chora, você chora. Se ele sofre, você sofre. Mas se ele conquista e tem vitória, é como se fosse você. Você se alegra também. Então, o amor verdadeiro não é invejoso, né? Não se vangloria, né? O amor verdadeiro não se vangloria, por quê? Não acha que a glória é da pessoa por amar assim. É um amor que sobrepassa esse entendimento da carne de vaidade, de querer se aparecer, né? O amor que, ou seja, não é um amor para mostrar para os outros, para sua própria glória. O amor verdadeiro, né? Muitas vezes, infelizmente, a gente vê casais aí no Facebook que, né, ou em outras redes sociais que postam fotos, faz de conta que estão super apaixonados, mas em casa é uma frieza, né, um congelador. Não tem nada de amor ali. Então, quer dizer, esse amor é vanglorioso, porque, em primeiro lugar, não é real, né? Não existe, porque ele só está ali de aparência para vangloriar-se, né? Para a vaidade, para o ego, ou de repente para dizer alguma coisa que, né? A quem importa. Mas, né, na quando a pessoa tá sem Deus, esse tipo de coisa como que é bem comum na sociedade, né? Você aparentar algo que não é real. As pessoas como não é que elas gostam, mas elas vivem uma mentira acreditando que aquela é a maneira certa de viver. Porque se você realmente conhece a verdade, você não vai continuar vivendo uma mentira, né? Se você, por exemplo, tá em Cristo e tá vivendo de aparência, então você, né, vai sair daquela situação, orar a Deus para que, né, a sua vida tenha sentido, para não continuar vivendo naquela mentira, né? Se a pessoa é casada, que Deus ajude a transformar o casamento para que seja realmente um casamento verdadeiro, né? Ou se não for de Deus, então, né, para que Deus tenha misericórdia dos dois ali para que eles possam, né, servir ao propósito de Deus, mas sair daquela mentira, daquele laço de mentira. Amém? Outra coisa, diz ali no versículo 5: o amor verdadeiro não maltrata. Ah, mas como assim? Né?
Por exemplo, a correção é diferente. Por exemplo, o amor de uma mãe para um filho, de um pai para um filho, né? Até dos avós para os netos, ou de alguém que ama alguém de verdade. Muitas vezes vai corrigir com o intuito de que aquela pessoa não se machuque, não se desvie. Mas maltratar é diferente. É você estar tratando com maldade. Maltratar é tratar com maldade. Se Deus habita no teu coração, como é que você vai falar que ama e maltrata ao mesmo tempo? É ilógico, são duas coisas que são opostas, o amor e tratar mal, porque quem ama só quer o bem, é bondoso. Então não tem sentido você falar que ama, né? Como infelizmente a gente vê às vezes pais que maltratam seus filhos, no sentido assim de espancá-los, não dar comida, abandoná-los muitas vezes, né? Não se preocupar com o filho, como que ando, como que tá, por exemplo, eu falo de filho, mas pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser um esposo, uma esposa, um amigo. Ou seja, você fala, eu amo essa pessoa, mas você não faz o esforço nenhum para que aquela pessoa esteja bem e quando tem oportunidade, trata ela mal pra caramba. Então você não ama aquela pessoa, né? Porque essas duas coisas não podem andar junto. Outra coisa que o senhor fala aqui, o amor não procura seus interesses. Né? Isso é tão real porque o amor é grátis, o amor verdadeiro é de graça, porque por graça você recebeu, por graça você vai dar. É como você. Você me ama com algum interesse? Né? A minha mãe me ama com algum interesse? Você espera alguma coisa em troca por me amar? Não, porque é um amor verdadeiro. É um amor verdadeiro. E muitas vezes você ama a pessoa e não recebe nada em troca. E infelizmente, muitas vezes as pessoas em relacionamentos não são como que não recebem aquele amor de volta, né? Porque um ama e o outro não ama. Mas é uma coisa que a gente não muitas vezes não escolhe quem amar. E é um amor grátis que a gente não espera nada em troca, né? É um amor que não tem interesse. Lógico que a gente sempre quer ser amado por quem nos ama. Perdão, a gente sempre quer ser amado por quem a gente ama. Mas nem sempre acontece assim, né? Porque o amor verdadeiro não procura interesses. Então, quando o amor procura interesse, não é amor. Não é amor. Outra coisa que o Senhor fala ali no versículo 5, o amor não se ira facilmente. Vamos pegar o exemplo, né? A gente continua usando o exemplo da mãe com o filho, dos pais, porque é um amor genuíno, né? Que Deus pôs no coração de muitos pais. Por exemplo, você tá ensinando seu filho a andar. Aí você dá um passinho e ele cai. Daqui a pouco você levanta ele. Dá dois passinhos e cai de novo. Daqui a pouco você vai levanta ele. Daqui a pouco ele dá dois passinhos e meio e cai de novo. Esse amor não se ira facilmente, porque é um amor verdadeiro. O teu propósito de ensinar o teu filho ali a caminhar não quer dizer que se ele não caminha de uma vez, você vai ficar com raiva dele. Porque você sabe que você está ensinando. Né? Então, aquele amor paciente, que não se ira, principalmente porque você quer o bem do teu filho. Amém? A mesma coisa, por exemplo, num relacionamento, muitas vezes, duas cabeças nunca pensam igual, né? Às vezes, num determinado tema, vão bater cabeça ali, não vão concordar em certas coisas, mas esse amor o amor que é verdadeiro não vai se irar facilmente, por quê? Porque a meta maior é que encontrem um caminho comum, que possa ser resolvida aquela solução, aquele tema possa ser resolvido da melhor maneira possível, né? Sem ter que ferir a pessoa e vice-versa, porque você não está de acordo com o mesmo pensamento. Esse é o amor verdadeiro, mas quando não é amor verdadeiro, o que acontece? Muitas vezes ficam de mal, né? Porque não querem abrir, não querem dar o braço a torcer, querem pôr a sua razão por cima de tudo. Então aí não está o amor verdadeiro, porque o objetivo é viver em paz com aquele que você ama de verdade, né? E chegar numa solução. E também o Senhor fala: o amor não guarda rancor, né? Quem ama de verdade não vai guardar rancor, né? Por exemplo, às vezes, né, eu e você, às vezes a gente, né, não
fica aí com uma picuinha, alguma coisa, mas daqui a pouco já esquece. Porque o nosso amor não tem comparação. Uma picuinha comparar com o amor verdadeiro, o amor real, né? Não vai frear ali por causa de um empecilho que houve entre a gente, de um mau dia, às vezes, ou uma opinião diferente, né? Então a gente não deve guardar rancor. O amor verdadeiro não guarda rancor. Não guarda. Não deve guardar. Amém? Aquela ofensa. Guardar rancor é guardar a ofensa. Ai, nossa, ele me deixou triste. Você vai ficar a vida inteira pensando nisso. Fulano não concorda com a minha opinião. Nossa, guardou aquilo no coração a 7 chaves. Não, não. O amor é maior. O amor verdadeiro não guarda rancor, não guarda essa ofensa. Esquece isso e segue adiante. Amém? Porque na palavra Deus fala assim: se estando aqui na terra, se nós não conseguimos resolver nem essas picuinhas da terra, como é que a gente vai reinar no céu com Deus? As coisas celestiais. Se nós não conseguimos resolver nenhum problema com o irmão terreno aqui como ser humano, você não está capacitado para ir reinar com Deus as coisas celestiais, né? Ou seja, se você se afoga num copo d'água, guarda todo tipo de ofensa, é rancoroso, é raivoso, é iracundo, né? Você vai ficar passando nesse deserto aí, nessa escolinha que nem Israel, 40 anos ou mais, até você aprender para você poder passar de nível e começar, né, a evoluir. Então, geralmente a gente vê esse tipo de coisa e a gente fala assim, parece tão simples, né? Mas no dia a dia às vezes é difícil aplicar. Mas o que acontece quando a gente tá na carne, a gente é assim, a gente é rancoroso, a gente é iracundo, a gente guarda rancor, a gente, sabe, às vezes maltrata ou procura próprio interesse. Mas quanto mais a gente busca de Deus, mais a gente é cheio do Senhor, mais a gente é cheio de Deus, então a gente começa a viver mais em espírito, que é o que o Senhor quer que a gente faça. Então essas coisas da terra, esses probleminha entre um irmão, uma fala, um não sei o que, um problema que aconteceu, isso é nem secundário, isso é em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, isso aí são coisas que, entendeu? Não deve ficar no teu coração. Não deve, do teu coração você tem que ocupar com as coisas do reino dos céus. Se as coisas dessa terra estão te impedindo de avançar, não tem como você se ocupar com as coisas do reino dos céus. Tem que passar primeiro esse beabá aí. Amém? E a gente pede a Deus todo dia essa sabedoria. E aí o Senhor fala no versículo 6: o amor não se alegra com a injustiça. É bem claro, né? Quando há injustiça, o amor verdadeiro não vai ficar alegre com isso, né? Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, né? Quando eu leio esse versículo 7, eu penso em Jesus Cristo. Claro, toda a palavra, né? Mas olha só, eu lembro de Jesus naquela cruz. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a descrição, né, tão maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele tudo sofreu por nós, como ser humano. Ele creu que a promessa de Deus, que a promessa do Pai iria se cumprir. Amém? De que ele levaria naquela cruz os nossos pecados, que ele ia morrer por nós, pelos nossos pecados pagar, mas que ao terceiro dia ele ia ser ressuscitado e ia sentar à destra do Pai. Ele creu como ser humano, porque nessa terra ele era Deus, ele era Jesus, filho do Deus Altíssimo, sim, mas ele era 100% humano. 100% humano. Amém? Então ele tudo sofreu, ele creu, tudo ele esperou, né? O tempo que ele tinha que viver aqui, o tempo, todo o tempo, ou seja, muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam já, que tudo, né, já passe logo, mas tudo tem um tempo debaixo dos céus. Deus é um Deus de ordem, então ele esperou e tudo suportou. Suportou os insultos, suportou os guspe na cara, suportou a coroa de espinho, suportou a chicotada, suportou a cruz do Calvário, suportou os pregos na mão e nos pés, suportou tudo por amor a nós. Amém?
O amor verdadeiro é isso. Então, o amor nunca perece, ou seja, não tem data de vencimento, né? O amor verdadeiro não tem data de vencimento. Ah, vou te amar até tal ano ou tal hora. Não. Né? O amor verdadeiro nunca perece. Mas as profecias desaparecerão. Ou seja, o dom de profecia vai desaparecer, as línguas cessarão, né? As línguas angelicais, as línguas em mistério, quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo e falam em línguas novas, em mistério com Deus. O conhecimento também passará. Nossa, um astrofísica trabalha na NASA. Tudo isso é maravilhoso, mas sabe o que? Vai passar. Vai se tornar inútil. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, o que quer dizer isso? A gente agora tem um conhecimento não integral, não completo. Por isso, nós, como filhos de Deus, né, nós conhecemos a palavra, o que Deus nos deixou, né, para que nós assim pudéssemos aceitar seu filho Jesus Cristo como nosso Salvador, entender o plano de salvação, né, e vida eterna que ele tem pra gente. Mas a gente não tem ainda o panorama completo. Deus não deixou tudo assim, ó, né? Deixou tudo explicadinho, tal, daqui, né? Não. A gente tem uma ideia, em parte a gente conhece, mas não sabe tudo. Né? Então, os que têm o dom da profecia, que Deus deu esse dom, vai profetizar em parte, porque, por exemplo, muitas vezes Deus fala, ok, fala tal coisa, aí o profeta vai lá e fala. Mas pode ser que nem ele mesmo entenda. Porque a gente viu aqui no Velho Testamento que Zacarias, né, antes de Jesus ter vindo nesse mundo como ser humano, né, outros profetas como Ageu, né, e entre outros Isaías, profetizaram coisas que nem eles mesmos entendiam, porque eles estavam profetizando do Messias, mas eles não sabiam de que se tratava disso. Amém? Ou seja, a profecia se cumpriu depois, mas eles profetizaram na época. Deus falou assim: abre a boca e fala tal coisa. E eles falaram e escreveram. Mas eles não tinham conhecimento completo. Podia ser que eles entendessem parte da profecia, mas não tivesse o entendimento integral. Amém? E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Então Deus dá esse conhecimento necessário para a gente vencer hoje. Ou às vezes Deus adverte, né, pela misericórdia de Deus, coisas que estão para acontecer, para que a igreja do Senhor se prepare. Mas nós não temos o panorama completo, né? É em parte, é somente em parte. Então, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é perfeito? Jesus Cristo. Né? Quando Jesus Cristo vier, o que é imperfeito desaparecerá. Ou seja, porque todas as coisas vão ser feitas perfeitas como o Senhor Jesus. Nós estamos buscando a santificação diária para que no dia em que ele venha buscar a gente, que é a sua igreja, nós vamos ser transformados num corpo de glória e nós seremos perfeitos como o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, aí o Senhor fala assim, então tudo que é imperfeito vai desaparecer, né? Por isso que a carne tem que morrer, a carne é imperfeita. A carne é imperfeita. Quando eu era menino, falava como menino, o Senhor está falando aqui. Pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É como quase se o Senhor falasse assim, ok, na terra nós estamos em crescimento, né? Nós atuávamos como menino. Quando a gente era criança, a gente falava como criança, pensava como criança. Mas a partir do momento que a gente vai crescendo em Cristo, a gente vai abandonando aquelas velhas coisas, né? De como quando a gente era criança. Né? Porque a gente vai crescendo em Deus. E uma vez que a gente chega à estatura perfeita do varão, a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo, né? Que a gente esteja em glória, então nós seremos completamente despojados das velhos costumes, da imperfeição, de toda tolice, de toda infantilidade, de toda imaturidade, que nós teremos o conhecimento integral. Veremos as coisas como são verdadeiramente. Aleluia.
pela misericórdia de Deus. Porque olha só o que o Senhor fala no versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ou seja, o que nós vemos agora é o que o Senhor faz essa comparação, é como se a gente estivesse num quarto meio assim escuro e olhasse o nosso reflexo no espelho. A gente vê, mas não vê com nitidez, porque tá obscuro e a gente tá vendo o reflexo. Mas não tá vendo verdadeiramente com nitidez quem nós somos. Nós estamos vendo o reflexo através de um espelho num lugar obscuro. Ou seja, um lugar, um reflexo obscuro, assim, meio embaçado. Temos mais ou menos ideia, assim, do formato e tal, mas não vê uma coisa, assim, com detalhe, as pintas, sabe? O certinho, a cor. Nós não vemos isso. Essa é a ideia que a gente tem agora do nosso conhecimento. É bem obscura. Mas o Senhor está falando aqui que lá na frente nós conheceremos as coisas completamente. Da mesma forma como sou completamente conhecido por Deus. Por quê? Porque Deus já me vê completamente como eu sou. Deus já tem um entendimento completo, ele me vê completamente, não é como nós que vemos um reflexo obscuro, não, Deus tem a nitidez completa de te ver completamente como você é. E um dia nós também poderemos ver assim, mas ainda não. Amém? Até aquele dia ainda não, mas quando vier Jesus, o que é perfeito, então nós poderemos também ver pela misericórdia de Deus. Amém? Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior de todos, o maior deles, porém, é o amor. Ou seja, o que fica agora nessa questão? Porque nós estamos aqui nesse mundo, nós não temos conhecimento completo, nós vemos somente um reflexo obscuro da verdade, de quem nós somos, do que é, né? Tudo o que Deus nos fala através da palavra. Mas nós sabemos pela palavra que nós vamos chegar ao conhecimento pleno da verdade, vamos poder ver as coisas com nitidez, ou seja, como ela é. Mas o Senhor nos fala assim: ficam então agora essas três coisas: a fé, porque a gente vive pela fé, sem ter visto, né, o reino dos céus, a gente crê que ele é real. Né? Sem ter visto a Jesus Cristo em carne, nós sabemos que ele vive e reina. Amém? E que ele está vivo. Então fica a fé. Agora nós temos a fé, temos a esperança do quê? De que Jesus Cristo virá por nós, de que nós vivemos todo dia pela sua graça, de que se é possível realizar algum sonho, algum milagre, é porque Jesus Cristo vive. Então fica a esperança. Amém? Se estou doente, a minha esperança é de que serei curado, porque Jesus Cristo vive. Né? Se estou passando por uma dificuldade, a minha esperança é de que tudo vai dar certo, porque todos aqueles que amam a Deus, a todas as coisas obram para o bem. Então fica a fé, fica a esperança e o amor, né? Porque quem conhece a Deus, conhece o amor e recebe de Deus o amor. Então, de todas essas coisas, a maior delas é o amor. Né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, quem tem essa ilusão de que o amor é água com açúcar, o amor é o sentimento, é a realidade mais linda e sublime que existe. Mas o amor verdadeiro, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Glória a Deus. Esse é o amor que Deus tem por nós. Ou seja, no nosso limitado entendimento. Porque você vê, Deus nos ama tanto, nos fez a sua imagem e semelhança. E nos deu o arbítrio de poder escolher servir a Ele ou não, de amá-lo ou não. Mas Ele te amou com amor eterno. É como se a gente fosse pensar assim numa história de amor em que uma pessoa ama toda uma vida e espera que a outra venha a conhecê-la e então amá-la. Com paciência. Muitas vezes sofrendo porque vê que aquela pessoa está amando o outro. Né? Porque a gente, quando estava no mundo, a gente amava o mundo.
A gente amava as coisas do mundo, a gente não amava Deus. E Deus ali nos amando, nos esperando, tudo suportando, tudo crendo. Amém? Esse é o verdadeiro amor. Graças a Deus ele abriu nossos olhos, nós podemos ter um encontro com seu filho e hoje nós amamos a Deus. Nós sabemos que ele é o nosso verdadeiro amor, finalmente, e a gente procura não falhar, não ser infiel a ele, obedecer, porque o nosso Deus é merecedor de todo o nosso amor. Porque ele tudo sofreu, ele creu, ele esperou e suportou para que hoje a gente pudesse dar glórias a Deus por ele e pelo seu amor. Amém? Vamos agradecer por essa palavra. Deus eterno, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor que é incomparável, meu Deus, que é fiel, que é maravilhoso, meu Deus. Derrama ainda mais o teu amor nos nossos corações, Senhor, e transborda-nos, Senhor, da tua presença, do teu amor, Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo, por essas palavras de poder em nossas vidas, Senhor. Vem transformar o nosso ser, meu Deus, e glorificar o teu nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigada, Senhor. Amém, amém. Amém. Glória a Deus.